Bom dia, pupilos e pupilas! Como vocês estão durante esse isolamento social? Lembrando que isolamento social não é férias, não é descanso. Vamos continuar estudando, vamos continuar lendo os textos, vamos continuar fazendo as atividades, exercícios. Infelizmente, nós não estamos nas aulas presenciais, estamos durante esse isolamento fazendo essas aulas por meio de vídeo, por meio desse canal que eu criei, para que não fiquemos distantes, para que não fiquemos sem nos falar, sem conversar, sem dialogar. É importante, é imprescindível que haja a participação de vocês, por isso a criação desse canal. Aqui vocês podem comentar, fazer as perguntas, as sugestões e as críticas. Então é muito importante que a gente continue mantendo esse diálogo. Vocês se lembram, a minha aula é sempre muito interativa, eu exijo sempre muita participação de vocês e por aqui não vai ser diferente. É para continuar essa interação, é para continuar esse questionamento, essa participação. É importante a citação de exemplos que vocês sempre fizeram nas aulas, isso é fundamental. Então vamos retomar de onde paramos? Nós finalizamos o segundo capítulo do Leo Huberman, a história da riqueza do homem, e vamos começar o terceiro capítulo. Só relembrando lá onde nós ficamos, nós finalizamos o segundo capítulo falando do ressurgimento, né? Dessa figura que é o comerciante, o mercador e o comerciante. Quem que era o mercador? O mercador era aquele que viajava junto às cruzadas que tinham um intuito principal de expansão territorial. Os mercadores iam juntos e ali, nessa rota, seguindo essa rota, eles traziam produtos oriundos, que se originavam ali no Oriente. Então, eles traziam esses produtos e comercializavam ali nas feiras que eram organizadas pelos reis, pelos nobres, pelos senhores feudais. E em troca dessa participação, em troca da organização dessa feira, em troca de dar toda a segurança a esses comerciantes, eles cobravam taxas. Isso não ficava por si só, não ficava de bondade. Não, eles cobravam taxas. E qual a diferença dessas feiras para os mercados locais que já existiam lá nos feudos? A diferença era que os mercados locais, eles trocavam apenas produtos que eram produzidos ali no território dos feudos. Agora, nas feiras, nós temos uma diversidade de produtos. E outra diferença é que agora a necessidade da moeda. Aquela moeda que era muito importante nas cidades, na civilização antiga, no Império Romano, ela retoma seu valor agora. Se na alta Idade Média, a moeda, o dinheiro perde valor porque ele não é utilizado, porque os feudos são autossuficientes, eles produzem tudo o que eles precisam, agora a moeda precisa ser retomada, porque o comerciante troca aqueles produtos trazidos do Oriente por moeda. É muito difícil para o comerciante ir embora dessas feiras levando galões de vinhos, sacas de lãs. Não, eles precisam de dinheiro principalmente pela facilidade de transporte. E surge outra figura também que nós havíamos mencionado, que é o banqueiro. Se esses comerciantes chegam na Itália, ou chegam na Grã-Bretanha, ou chega na Alemanha, as moedas são diferentes. E o banqueiro, ele existe ali para fazer a troca dessa moeda. Claro, vendendo ela, trocando por uma taxa, por juros. Então, lá no último capítulo, no finalzinho do último capítulo, nós vimos o surgimento, ou ressurgimento, né, na verdade, de três figuras: mercador, comerciante e banqueiro. O mercador não necessariamente era o comerciante, porque o mercador era aquele que ia junto aos navios para o Oriente em busca desses produtos. Ele podia ou não fazer o papel de comerciante. Nós vimos aí que agora temos outras atividades econômicas, outro tipo de trabalhador, além daquele
camponês, aquele que produzia ali dentro da sua roça, dentro do seu feudo. Agora nós temos outras profissões, outros tipos de atividades econômicas. E foi aí que nós paramos e podemos, então, lembrando de onde nós paramos, falar sobre o capítulo 3, rumo à cidade. Nós falamos lá que com o comércio, com a figura do comerciante, a gente tem ali uma aglomeração, uma coletividade maior. Se antes era tudo muito separado, os feudos eram muito distantes, é só nós imaginarmos fazendas e roças como existe hoje, uma roça distante da outra, assim eram os feudos. E agora com o comércio, nós temos essa proximidade, nós temos essa aglomeração de povoados que surgem pelos burgos. Na verdade, os povoados eram burgos. Para o quê? Assegurava proteção aos mercadores e eles foram absorvendo aqueles povoados no entorno, que transformavam-se em novas cidades, né? Então, essas cidades antigas que tinham um modo de vida rural, ela muda de aspecto. Agora ela é baseada muito no comércio. E onde que surgiu essas cidades? Surgiram os burgos e que deram origem a essas cidades, principalmente na Itália e na Holanda. É que, como nós mencionamos no capítulo anterior, a Itália, por causa da experiência que ela já tinha com as rotas de navegação rumo ao Oriente, rumo principalmente a Constantinopla. E a Holanda, principalmente por conta do início, né, do começo ali. Foi um dos primeiros países a enfrentar essas rotas de navegação em busca de expansão territorial e em busca de novos produtos ali vindos do Oriente. Onde eram instaladas essas cidades? Principalmente próximas às estradas, para facilitar aí o comércio, para facilitar a chegada aí de produtos, e próximo aos rios. Nós vimos muito aqui no Brasil cidades que se iniciam seu surgimento próximos aos rios, próximo à água. A importância disso, principalmente para a canalização da água. A água é fundamental, é importantíssima em qualquer sociedade, né? Desde as sociedades antigas até as atuais, né? Nós temos os exemplos do Egito, nós temos exemplos até nas cidades modernas. A importância de se criar essas cidades, esses povoados próximos aos rios. Então era aí que os comerciantes se aglomeravam e, tendo em vista essa nova atividade, as novas atividades que surgiam a partir do comércio, os povoados e as sociedades iam nascendo e surgindo ali, próximo aos burgos. E sempre havia a presença da igreja. Toda cidade, além de ter aí a participação efetiva do comércio, nascia a partir do comércio, tinha a presença da igreja. A igreja, ela se colocava ali, naquele espaço, com a ideia de catequizar, com a ideia de aproximar os homens a Deus, mas também pelo interesse ali de crescer e de aumentar suas riquezas ali junto aos comerciantes, junto a essa nova classe que estava surgindo, né? Então, nós temos modelos aí um modelo aí que não se afasta muito daquele modelo da idade do Império Romano, quando suas cidades começam a surgir e incorporar a figura da igreja. Então, a quem pertencia as terras da cidade? Nós temos um aglomerado de pessoas, nós temos um povoado dando origem à cidade, mas quem pertencia a essas terras? Continuava pertencendo aos reis, aos bispos, aos nobres, aos senhores feudais. Então, a terra continuava a pertencer a essas figuras, né? E para que essas pessoas se instalassem ali, era cobrado impostos e taxas de serviços. Elas não ficavam ali pela bondade dos nobres. Não, os nobres cobravam algo para que eles permanecessem, para que eles continuassem, para que eles ficassem e se instalassem ali. Não era nada dado. No decorrer do tempo, o que aconteceu? Essas terras, esses pedaços de terras, eram vendidos em troca agora
da moeda. Agora, eles viram a importância do dinheiro para adquirir produtos, para adquirir coisas, então eles passavam a vender pedaços de terra. É como se nós tivéssemos uma chácara e dividíssemos ela em pequenos lotes e vendesse para outras pessoas. Era assim que acontecia. Os nobres, vendo a importância ali do dinheiro, da moeda naquele momento, passou a vender aquelas pequenas propriedades em troca de dinheiro. Como que eram os feudos? Os feudos, eles tinham aquelas suas práticas, né? Aquelas práticas medievais. Os tribunais de justiça eram governados, eram administrados pelos nobres, pelos senhores feudais. A propriedade do solo pertencia a ele arrendava um pedaço de terra para aquele camponês, para aquele trabalhador. Era tudo baseado no costume, no boca a boca, na conversa, nada era documentado. Olha, eu te arrendo um pedaço de terra em troca da sua produção, parte da sua produção vai ser minha e tal, tudo na base dos costumes. Só que o comércio, ele é dinâmico, ele é mutável, ele é resistente, mas ao mesmo tempo ele é dinâmico e mutável. Ele necessita de novos padrões, ele não pode mais ficar na base dos costumes e daquelas práticas feudais. Ela não pode mais ficar naquelas práticas antigas, naquela prática de boca a boca. Agora existem documentos. Eu, comerciante, mercador, eu vou comprar essa terra. Eu vou adquirir essa terra para eu instalar a minha feira, a minha empresa, o meu mercado. Mas eu preciso de um documento que comprove que ela realmente é minha. E aí surgem as cartas, os cartórios, registrados em cartórios, comprovando que aquela terra foi vendida, foi comercializada com essa nova figura, essas novas figuras que são os mercadores e comerciantes. Então, as novas cidades, ao contrário dos feudos, que tinha aquele rigor, né? Aquele rigor de prestar contas ao senhor feudal, nas novas cidades, agora nós temos a ideia de liberdade. Ela tem constituição própria, ela tem tribunais próprios e ela tem principalmente a propriedade da terra. O crime que foi cometido ali vai ser julgado ali não pelos nobres, pelos senhores feudais. A constituição de regularização e de normas e de regras de se viver ali é constituído ali. Mas o mais importante, o mais interessante é a propriedade da terra. Se antes não havia, agora existe a propriedade da terra. E como que eram feitos esses tribunais, essa constituição da cidade? Pelos mercadores. Para quem detém agora uma figura que detém poder e dinheiro e riqueza, que é o mercador, é o comerciante também. São essas figuras agora que também detêm poder e também detêm riqueza. Se antes eram só os senhores feudais, os nobres e a igreja que tinha riqueza, agora essas figuras também têm poder e principalmente, mais importante, influência. Ela tinha influência na sociedade e por isso as associações de mercadores, que eram os gestores, que faziam uma gestão da cidade. Era para eles que se pagavam impostos, era para eles que se pagava taxas, era para eles que se prestava qualquer informação, se prestava se havia necessidade de se prestar qualquer coisa, era para os mercadores, era para essa associação. Né? Então, eles agora tinham o poder de delimitar tribunais de justiça, de delimitar taxas de serviços e de impostos. Eles faziam a constituição, a gestão dessa cidade. E aí a gente vê um monopólio que era feito por essas associações. Se eles se associavam e se eles pensavam na gestão da cidade, eles também poderiam monopolizar
organizar. Se antes nós tínhamos entradas livres de diferentes mercadores vindos de diferentes áreas, diferentes regiões, agora nós não temos mais entradas livres, nós não temos aquelas feiras organizadas pelos nobres, organizadas pelos senhores feudais, agora nós temos um mercado fixo, mutável, dinâmico no que tange a atividade econômica, ao dinheiro, ao comércio, mas nós temos algo fixo e resistente, que é algo ali daquele espaço, dos burgos que viraram povoados, que deram origem às cidades. Agora, só eles comercializam esses produtos. Se eles forem buscar, se eles forem dentro de uma rota de navegação, dentro de ir lá buscar, ótimo. Nós temos uma diversidade de produtos. Mas, se não, nós vamos manter ali aquele monopólio, aqueles produtos que já são comercializados por essa associação. Então, nós temos produtos e nós temos produtos desses mercadores, desse espaço, desse território e o preço que eles estipularem, que eles concordarem. Esse preço está alto? Ótimo. Vai buscar em outro território, em outro povoado. Enquanto estiver no nosso povoado, esses são os preços que nós temos. São os produtos e os preços que nós temos. Nós temos uma nova figura poderosa. Nós vemos novas figuras com muito dinheiro. Nós vemos uma nova classe social, mas que permanece com muito monopólio, que permanece com pouca distribuição de riqueza e de renda. O que muda? Muda que nos feudos o dinheiro era inativo, os feudos produziam tudo o que precisava, não precisava de dinheiro para comprar, porque eles produziam tudo. A terra era a única fonte de riqueza. Agora nas cidades o que muda é que nós temos o dinheiro, a moeda é importante, surge uma outra nova classe social, que é a classe média, e agora nós temos a propriedade da terra. Olha o que mudou. O que não mudou é a desigualdade social. Nós continuamos tendo figuras ricas, figuras pobres, que trabalham, que produzem, mas que não podem consumir e usufruir aquilo que produz. Nós temos uma outra atividade econômica, nós temos um outro tipo de trabalhador. Se antes nós tínhamos aquele trabalhador rural, o camponês, que trabalhava para o senhor feudal e o excedente que era produzido, o melhor e a maior parte era para o senhor feudal, agora nós temos um outro tipo de trabalhador que trabalha e que presta contas para os comerciantes, para os mercadores. Então, continuamos sendo trabalhadores, outras atividades econômicas, mas que se baseia da mesma forma ali da exploração de trabalho. Então, é isso que muda. Dos feudos para as cidades. E é aí que surge a cidade moderna, que nós vamos dar continuidade no próximo capítulo. O que são essas cidades modernas? Nós finalizamos aí o que nós propomos de ler e analisar, estudar e refletir sobre esses 3 primeiros capítulos do Leo Huberman. Finalizando isso, nós podemos retomar a ideia, retomar o que nós pretendíamos, que é a cidade, o que é cidade, o que é cidade moderna. E aí nós vamos finalizar essa leitura aqui, vocês vão fazer as atividades que serão colocadas, serão propostas, e a partir daí nós podemos começar uma outra discussão, que é a cidade moderna. Mas é muito importante analisarmos aí como que essa cidade surge e como o dinheiro, o capital é importante para o surgimento dessas cidades modernas. Essas cidades modernas, a força dela nasce a partir do capital, a partir da exploração do trabalho do outro. Então, é isso. Espero que tenha sido proveitosa, que tenha contribuído, ajudado de alguma maneira. Não deixem de colocar as opiniões de vocês, os comentários de vocês, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se tem algum exemplo que vocês querem citar, se tem alguma coisa que vocês queriam que eu tivesse falado e não falei, é importante que vocês coloquem aqui nos comentários, tá bom? Para que a gente consiga aí ajudar
vocês de forma mais efetiva. Então, um grande beijo para cada um de vocês, pupilos e pupilas, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.